Bom, vamos então pegar um exemplo fictício para a gente falar um pouco da sistemática, né, do método da flexibilidade. Se vocês pensarem um pouco assim do que a gente faz normalmente em mecânica técnica, em análise estrutural, o método da flexibilidade ele é um método muito lógico, ele é muito fácil da gente compreender quando a gente pensa no que sistematicamente a gente faz para resolver as estruturas, né? Muitas vezes, o que eu faço? Eu pego e faço, muitas vezes não, todas as vezes, né? Eu vou calcular a reação de estrutura, eu faço um diagrama de corpo livre da estrutura como um todo. E aí, eu posso retirar o apoio e colocar no lugar as reações que aparecem naquele apoio. Então, eu posso retirar num pórtico espacial, eu vou calcular, um pórtico espacial não, desculpa, no pórtico plano, eu vou calcular as reações de apoio, eu vou lá, coloco no engaste, tiro aquele engaste e coloco uma reação na vertical, uma reação na horizontal e um momento. E aí eu trabalho com esse diagrama de corpo livre. Aqui, o que a gente faz? Quando a gente cria um sistema principal, na verdade, eu estou só quebrando os vínculos e colocando as reações que apareceriam por conta daquele impedimento de vínculo. Então, o que eu faço é exatamente a mesma coisa. Eu tiro alguns vínculos do apoio e coloco o que seriam as forças que apareceriam devido àquele vínculo. Ou, se eu quebrar um vínculo interno, eu quebro aquele vínculo interno e coloco as forças internas que iam aparecer devido àquele vínculo. Então, a gente já faz isso em estruturas isostáticas o tempo inteiro. Eu já tiro o apoio e substituo por uma força. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher certos vínculos para eu fazer isso, para eu substituir pelas forças externas ou internas, como aqui, por exemplo, eu tenho um pórtico que ele é bem engastado, né? Ele tem 2 engastes, esse pórtico. E daí, eu vou escolher certas reações, eu peguei, ao invés de desenhar o engaste aqui, eu vou botar o apoio do segundo gênero e o momento que teria no engaste. Aqui, ao invés de colocar o engaste, eu vou colocar um apoio do primeiro gênero e a reação momento e a reação de força horizontal que teria aqui, além da vertical que eu já deixei no apoio. Então, eu posso fazer isso, é algo que a gente sabe que a gente pode fazer, tirar o apoio e colocar as forças, né? Então, aqui o que acontece? Eu teria, né? A princípio, eu tenho um pórtico que tem 2 engastes. Esse pórtico está aberto, então eu não tenho nenhuma deslocabilidade, nenhuma hiperestaticidade interna, né? Vou contar agora as externas. Então, eu tenho 3 reações aqui, 3 reações aqui para determinar. Então, eu tenho 6 incógnitas. Eu estou no plano, eu só tenho... Deixa eu colocar o eixo X, Y aqui. O Z está saindo, né, do papel. Então, aqui, eu tenho 3 equações de equilíbrio externo e tenho 6 reações. Então, eu tenho, nesse caso, um grau de peristaticidade igual a 3. Vou escolher 3 vínculos para quebrar. Eu escolhi aqui quebrar o vínculo de rotação em A e o de rotação de deslocamento vertical em D. E aí eu coloquei as forças equivalentes. E aí eu vou separar, como é um problema linear, né? Valem todas as propriedades lá que eu tenho de funções lineares mesmo. Eu posso pegar e fazer no sistema principal, que é esse sistema que eu gerei quebrando esses vínculos, eu vou aplicar só a solicitação externa, depois só o X1, depois só o X2, depois só o X3, depois vou somar todo mundo. E aí, para eu descobrir os valores de X1, X2, X3, eu vou compatibilizar, tá? Então, essa é a ideia do método da flexibilidade. Para eu criar a sistemática, então, eu peguei isso aqui e escrevi de outra forma. Eu vou fazer, então, solicitação externa no sistema principal, mais X uma vez o sistema com
uma força aqui de hiperestático, do hiperestático x1 é igual a 1, mais x duas vezes o sistema com a força do hiperestático x2 é igual a 1, mais x3 vezes o sistema com uma força do hiperestático x3 é igual a 1. Aqui eu coloquei os coeficientes que a gente estava falando lá quando a gente falou da viga engastada e apoiada. Então, aqui eu estou no sistema principal com a solicitação externa. Então, esses deslocamentos aqui, que são os coeficientes, né? Eles são todos... Eu até esqueci de indicar esse delta 30 aqui. Eles são todos devido à solicitação externa. Como eles são todos devidos à solicitação externa, o segundo índice de todos é 0. Né? O segundo índice diz de onde é que vem esse deslocamento. Ele é devido ao quê, esse deslocamento? O primeiro índice se refere ao quê? Ao local e à direção do deslocamento. Então, todos esses segundos índices são zeros porque eu estou o quê? Na solicitação externa. Aí eu tenho delta 0, que é o quê? O deslocamento em A na direção da rotação. Por quê? Porque o x1 é exatamente um momento aqui em A. Então, eu tenho o quê? Delta 0, deslocamento no local e direção do x1 devido à solicitação externa. Delta 20, deslocamento, aqui é a rotação em D. Então, é o deslocamento no local e direção do x2 devido à solicitação externa. E o delta 30, que é o deslocamento horizontal em D. Então, ele é o deslocamento no local e direção do hiperestático x3 devido à solicitação externa. Aí eu passo para cá. Eu vou pegar esse sistema todo e vou colocar x1 aqui em evidência, porque aí eu vou aplicar o x1 é igual a 1 nesse sistema. Então, esse coeficiente aqui é o delta 1. É o deslocamento no local e direção do x1 devido a x1 é igual a 1. Essa rotação aqui é o deslocamento no local e direção do x2 devido ao x1 é igual a 1. E o delta 30 é o deslocamento no local e direção do hiperestático x3 devido ao hiperestático x1 é igual a 1. E assim por diante. Eu tenho o delta 12 é o deslocamento no local e direção do hiperestático x1 devido ao hiperestático x2 é igual a 1. Delta 22 é o deslocamento no local e direção do hiperestático x2 devido ao hiperestático x2 é igual a 1. E assim por diante. Então, eu vou, fazer o quê? Calcular todos esses coeficientes. Como é que eu faço isso? A gente vai falar lá no final da sistemática do método, vou fazer um roteiro para o método, mas o que eu vou fazer, tá? Na verdade, eu vou pegar cada uma dessas solicitações no sistema principal e vou determinar as reações de apoio e os diagramas que eu precisar, tá? No caso, desse caso aqui seria um problema de flexão, eu não tenho nenhuma barra de treliça, então eu poderia determinar diagrama de cortante e, com isso, diagrama de momento fletor. Então, eu determino para todas as solicitações, aqui eu teria 4 solicitações, então eu determino para essas 4 solicitações esses diagramas. Depois que eu tenho todos esses diagramas, eu vou começar a calcular os coeficientes. Eu calculo os coeficientes, já tendo todos esses diagramas, eu consigo calcular os coeficientes. Por exemplo, o coeficiente delta 0, eu vou juntar o diagrama
do x1 é igual a 1, que vai fazer o papel da carga unitária, com o diagrama da solicitação externa. Para achar o delta 20, eu vou combinar o diagrama do x2 é igual a 1, que vai fazer o papel da carga unitária, com o diagrama da solicitação externa. Delta 30, diagrama do x3 é igual a 1 com o diagrama da solicitação externa. Delta 11, diagrama do x1 é igual a 1 com x1 é igual a 1. Delta 21, diagrama do x1 é igual a 1 com o x2 é igual a 1. Delta 31, diagrama do x1 é igual a 1 com o x3 é igual a 1. Então, eu vou, uma vez que eu tenha esses diagramas da solicitação externa e dos hiperestáticos unitários, eu calculo todos os coeficientes. Porque esses coeficientes aqui, delta 1, delta 21, delta 31, delta 12, delta 22, delta 33, delta 13, delta 23, delta 33, eles são todos calculados para cargas unitárias, tá? Então, eu não vou entrar com o valor do x1, eu vou entrar com x1 igual a 1. Por quê? Porque vai valer tanto para uma carga unitária, quanto para um carregamento, quando o carregamento for, por exemplo, aqui, o x1 é igual a 1, tá? Compatibilidade. A mesma coisa que eu falei na viga. Você fazer a compatibilidade é você comparar o sistema real com o sistema principal. Então, esse aqui é o meu sistema principal, esse aqui é o meu sistema real. O que tem de diferente entre o sistema principal e o sistema real? Em relação a vínculos, né, a geometria do problema. Eu vejo que aqui, qual é a diferença que eu tenho? No sistema principal, a rotação aqui está livre. No sistema real, a rotação está impedida. Então, eu vou ter que criar uma equação para dizer que esse ângulo θA é igual a 0, tá? Eu estou considerando aqui o deslocamento horizontal é U, o deslocamento vertical é V, e a rotação estou chamando de θ. Então, θA é igual a 0. E aí eu vou superpor, que eu vou criar a minha primeira equação, tá? De compatibilidade. Eu vou fazer a superposição desses sistemas aqui. Então, a rotação em A. A rotação em A é aqui. Então, vou fazer delta 0 mais x1 vezes delta seria a rotação em A para o x1. x1 vezes delta 1. x2 vezes delta 2 seria a rotação para o x2. x2 vezes delta 2. E x3 vezes delta 3 vai ser a rotação para o x3. Primeira equação feita, a primeira equação vem do quê? Da superposição desses ângulos aqui de rotação em A. E eu dizer que isso é igual a 0, por quê? Porque na estrutura real esse ângulo é igual a 0. Vou agora para D. Quais são as equações que eu tenho em D? Eu tenho que o θ de D é igual a 0 também, né? Porque essa rotação que é livre aqui no sistema principal, no sistema real é 0. Então, tem que entrar na compatibilidade, porque é a diferença. Aí eu venho aqui, vou falar da rotação agora aqui em D. Delta 20 mais x1 vezes delta 21, x1 vezes delta 21, mais x2 vezes delta 22, mais x3 vezes delta 23 é igual a 0, que é a rotação aqui. A outra condição que eu tenho de diferente aqui entre o sistema principal e o sistema real é o deslocamento horizontal, que no sistema principal ele está liberado, mas no sistema real ele é impedido. Então, eu vou escrever aqui que o deslocamento horizontal de D é igual a 0.
Aí eu venho para cá. Delta 30 mais x1 delta 31 mais x2 delta 32 mais x3 delta 33 é igual a 0. Então, esse aqui é o meu sistema de equações de compatibilidade, tá? Esse sistema, o grau desse sistema vai ser exatamente igual ao grau de hiperestáticos que eu tenho no problema, tá? Eu posso transformar esse sistema num sistema escrito matricialmente, né? Então, aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, tenho o vetor incógnita e tenho o vetor aqui de termos independentes. E daqui eu tiro x1, x2 e x3 desse sistema de equações, tá? Esse x1, x2, x3 é exatamente os valores necessários aqui de x1, x2, x3 para na hora que eu fizer a compatibilidade eu ter aqui atendido, né, que a rotação aqui vai ser igual a 0 e que a rotação e o deslocamento horizontal aqui sejam 0. Então, quais valores de x1, x2, x3 eu devo ter para atender às condições de contorno geométrico, as vinculações lá do sistema real? Aí vocês podem pensar, meu Deus, eu tô lascado. Vocês estão lascados sim, mas não tanto, tá? Porque assim, vocês já estão começando a perceber por aqui, quando a gente fez aquele exemplo lá de método da carga unitária, é trabalhoso. É um tipo de exercício trabalhoso, o tipo de exercício do método da flexibilidade, tá? Porque você tem que usar aquela tabela de integração, muitas vezes você tem que fazer a decomposição, né, das figuras, como eu mostrei no exemplo isostático. E olha, aqui você tem que calcular, lá a gente calculou, para vocês terem ideia, eu calculei um coeficiente naquele problema do método da carga unitária para a estrutura isostática. Eu calculei um deslocamento. Aqui vocês têm que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 coeficientes para montar uma equação, um sistema de equações, tá? Isso se eu tiver um grau de peristaticidade igual a 3. Por isso, eu disse lá no vídeo, né, de apresentação da disciplina que eu nunca cobro mais do que 2 hiperestáticos por problema. Exatamente porque senão fica muito coeficiente para vocês calcularem, dá um trabalho miserável e fica uma equação também chata de resolver, né? Que até um sistema 2x2 é tranquilo para você resolver na mão. Agora, a partir daí, você já tem que começar ou a usar, né, a substituição de uma equação na outra, de uma forma mais chata, ou você fazer um escalonamento. Se você não tiver algum programa, né, uma calculadora ou um programinha que resolva, fica bem mais complicado. Mas a boa notícia é que eu não preciso calcular todos os coeficientes. Porque os coeficientes, esses coeficientes que a gente chama cruzados, né? Eles são simétricos, ele tem simetria, ou seja, o delta 1,2 é igual ao delta 2,1, o delta 1,3 é igual ao delta 3,1, o delta 2,3 é igual ao delta 3,2. Quando a gente estudou resistência dos materiais 2,
foi bem mais para o final da disciplina, né? Lá no último capítulo, no capítulo 5, a gente fala do Teorema de Bethe. Infelizmente, vocês não estão aqui comigo agora para perguntar quem lembra do Teorema de Bethe, mas as minhas experiências, né, são que não muitos lembram do Teorema de Bethe. E a minha experiência também diz que quando a gente tem o Natal e as férias de verão, menos ainda as pessoas lembram do Teorema de Bethe. E agora a gente ainda tem, né, Natal, Ano Novo, férias de verão. A gente tem Carnaval e a gente tem quarentena entre a disciplina de resistência dos materiais 2 e a gente aqui. Então, o que dizia esse Teorema de Bethe? Eu vou explicar basicamente o que era o Teorema de Bethe. Possivelmente, os que foram meus alunos em resistência 2 vão até lembrar que eu vou usar um problema parecido com o que eu uso, parecido ou igual, não sei. Eu acho que é até o mesmo problema, tá? Para exemplificar aqui o porquê de eu ter esses coeficientes cruzados iguais, tá? Então, imagina que eu tenha um caso, uma viga aqui, em que eu tenha aplicado uma carga P e um momento M, tá? Essa carga P está aplicada, eu vou chamar aqui, tá? Só para ficar mais fácil, de seção 1 e seção 2. Então, na seção 1 está aplicada essa carga P e na seção 2 está aplicada a carga M, tá? E aí, eu vou avaliar a energia de deformação dessa estrutura. Quando a gente estuda energia de deformação, a gente costuma dizer, as cargas são aplicadas de forma lenta e gradativa, o problema é linear. Quando a gente fala, né, que é de forma lenta e gradativa, a gente quer evitar o impacto, para evitar efeito dinâmico, e quando a gente fala que é linear, a gente basicamente quer dizer que o princípio da superposição de efeitos é válido. Então, o que eu vou pensar aqui? Que quando eu aplicar P e M ao mesmo tempo, eu tenho que obter o mesmo resultado do que se eu aplicasse totalmente P, fosse crescendo de forma lenta e gradativa, aplicando P, e depois, quando eu tivesse P totalmente aplicado, eu começasse a aplicar o M, do valor 0 até o valor final que esse M vai assumir, tá? Então, independente de quem eu começar a aplicar primeiro, a energia de deformação tem que ser a mesma. Então, eu vou fazer a primeira forma, que eu vou aplicar primeiro o P e depois o M. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa viga, eu vou começar a aplicar a carga P do valor 0 até o valor final P dela. E vou avaliar a energia de deformação quando isso acontece, tá? Então, vou botar aqui, aplicação de P. Então, a aplicação de P tá aqui. Vou colocar ele de azul, vou colocar a deformada gerada por ele de azul também. Então, eu fui crescendo esse P. E aí, à medida que eu fui crescendo esse P, foi acontecendo um deslocamento aqui. Eu vou chamar esse deslocamento, até pela nomenclatura aqui que a gente está colocando para aumentar a flexibilidade, eu vou chamar esse deslocamento em P de delta 1, tá? Só porque P é a carga que está agindo em 1 e eu estou medindo o deslocamento em 1, tá? Então, é por isso. O que acontece? Se eu estou aplicando P de forma lenta e gradativa,
À medida que o P vai crescendo, esse deslocamento vai crescendo junto, como eu estou lidando, tá, com a linearidade, ele vai crescendo proporcionalmente. Então, eu tenho aqui o valor de P e aqui o valor final de ΔI. Se eu for calcular a energia de deformação, que é igual ao trabalho, é essa área dessa curva aqui. Então, eu vou colocar aqui a primeira parte dessa energia de deformação, né? Vou chamar aqui de U1, vai ser igual a essa área aqui, que é 1/2 de P vezes esse deslocamento aí gerado no local onde eu estou aplicando P, né? O deslocamento vertical aqui, devido a P, tá? E aí, agora eu vou aplicar o M. Aqui eu só tinha P, então P foi a única força que realizou o trabalho. Eu estou exagerando muito nas deformações, tá? Para a gente conseguir ver. Mas é claro que as deformações são pequenas, não vão perturbar o equilíbrio, etc, etc, etc. Então, eu já estou aqui nessa posição deformada, depois de ter aplicado P. P chegou ao valor final lá. Eu começo agora a aplicar M. Então, a partir dessa posição aqui, eu começo a aplicar e vou crescendo M de forma lenta e gradativa, tá? Então, aqui aconteceu uma rotação daqui até aqui, quando eu comecei a aplicar o M, que eu vou chamar de ΔII, que eu estou chamando de ΔII, né, esse primeiro índice aqui, se refere a ser uma rotação aqui nessa seção 2. E eu estou colocando esse 2 aqui, porque eu chamei esse momento aqui, a carga que está em 2, tá? E esse deslocamento aqui, eu vou chamar de ΔI. O 1, o primeiro índice, por quê? Porque está aqui na posição e na direção de P, que eu chamei aqui seção 1, mas foi gerada, essa parte aqui, essa parcela aqui, foi gerado pelo momento. Aí, o que acontece? Quando eu vou tratar do crescimento aí de M, né? O M está crescendo de 0 até o valor final de M, está sendo aplicada de forma lenta e gradativa, e esse ΔII, que é essa rotação aí, está crescendo junto. Agora, quando eu vou pensar no trabalho realizado por P, o que está acontecendo? Esse P, ele já começa com valor P, ele não está mais crescendo, ele cresceu aqui nessa primeira parte, na aplicação de P. Aqui ele já está com seu valor final, e aí a aplicação de M faz surgir esse deslocamento aqui. Então, vem aqui constante a força e eu tenho esse deslocamento aí que eu chamei de ΔI, que ele está crescendo com um valor de P constante. Então, essa segunda parcela da energia de deformação vai ser essa área mais essa área, porque agora as duas forças estão realizando o trabalho. Então, 1/2 de M ΔII mais P vezes ΔI, tá? Então, nesse caso aqui, o U, que é a energia total, vai ser 1/2 de P ΔI mais 1/2 de M ΔII mais P vezes ΔI. Agora eu vou para a segunda forma de fazer isso. A segunda forma eu vou fazer o contrário. Eu vou começar aplicando M e depois eu vou aplicar o P.
A energia de deformação, é claro, tem que ser a mesma, tá? Então, vou colocar aqui. Primeiro M e depois o P. Aí, vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui a viga. Aqui está a seção 1, aqui está a seção 2. Vou até colocar isso aqui também, né? 1 e 2. 1 e 2. E aí, eu apliquei o M primeiro. Ele foi crescendo de 0 até o valor final. Gerou uma deformada aqui. E o trabalho aqui, eu tenho aqui uma rotação, né? Essa rotação é o delta 22, é a rotação em 2, na seção 2, gerada por M, tá? Então, se eu for pensar, é a mesma coisa, é isso aqui. O M está crescendo e está gerando essa rotação que é devido ao próprio M. Então, aqui, esse 1, nesse caso, vai ser 1/2 de M delta 22, tá? E aí, eu vou fazer agora, essa era a aplicação de M, né? Eu não escrevi aqui. Aplicação de M. Agora, eu vou para a aplicação de P. Aplicação de P. Então, aqui, o que acontece agora? Já está com essa deformação, né, do M todo. O M já está com o seu valor final, então, ele já começa aqui com M. E aí, eu começo a aplicar o P nessa seção 1 agora, e vai ter uma nova deformada aqui, né? Isso aqui é esse delta 1, essa diferença aqui, né? Essa seção 1, essa é a seção 2. E essa rotação que aparece aqui seria um delta 21, ou seja, a rotação ali onde está o M devido ao P, devido à aplicação do P. O que está em azulzinho é a deformação pelo P. O que está em verde, a deformação pelo M. Então, aqui o que acontece? O P está crescendo, né? E com isso, o delta 1 também está crescendo. Então, a energia do P vem daqui, ó. É ele com ele mesmo. Agora, aqui, o M, ele já está com o valor final dele. Então, ele já começa, quando eu começo a aplicar o P, o M já vale M. Que eu já fiz a aplicação do M anteriormente. E aí, devido à aplicação do P, começa a surgir essa rotação aqui, delta 21. Então, vai crescendo, tá em 0 quando P é igual a 0 e vai chegar a delta 21 quando P for igual a P. Aí, eu vou ter aqui também uma parcela da energia de deformação. Então, aqui nesse caso, o 2 vai ser igual a 1/2 de P delta 1 mais M vezes delta 21. Então, o U, nesse caso, vai ser 1/2 de P delta 1 mais M delta 21 mais 1/2 de M delta 22. Se você olhar para cá, vou chamar isso aqui de 1, tá? E vou chamar isso aqui de 2. Eu sei que 1 é igual a 2. Então, isso implica que P vezes delta 12 é igual a M vezes delta 21. Ou seja, a carga P
vezes o deslocamento ali onde está a carga P e na direção da carga P, gerado pela carga M, é igual a M vezes a rotação, ali onde está aplicado M, gerado por P. Se M e P tiverem valores unitários, como é o caso dos coeficientes aqui, que eu sempre calculo os coeficientes com o valor do x1, do x2, do x3, do x4, quantos x tiverem aí, sempre unitários. Então, com isso, eu consigo igualar esses coeficientes. Então, é um outro motivo, além de eu fazer um diagrama só, que vai valer como diagrama de carga unitária e diagrama de solicitação, um outro motivo de eu usar esses hiperestáticos unitários é que eu reduzo o número de coeficientes que eu tenho que calcular. Eu deixo para colocar o x1, x2, x3 como um fator de escala lá na equação de compatibilidade, tá?